Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e eu tenho aqui no estúdio a Patrícia Abrão. Nós vamos falar sobre a identidade do líder. Ela é especialista em destravar destinos de empresários. Mas antes de chamar a nossa convidada tão especial, eu quero fazer um convite para você se tornar parceiro desse projeto de dentro para fora. Você deve pensar assim, mas Mirtz, como eu posso me tornar um parceiro? Se inscrevendo no canal, curtindo esse episódio, compartilhando com uma amiga e também escrevendo nos comentários o que você mais se impactou nesse episódio. O tema de hoje é como a nossa identidade define o sucesso do nosso negócio. E para essa conversa, tenho a Patrícia aqui. Patrícia, é uma alegria ter você aqui comigo no De Dentro para Fora. Seja muito bem-vinda. A alegria é toda minha, Mirtes, uma honra poder estar aqui nessa mesa com você, poder compartilhar um pouquinho aí daquilo que Deus tem me trazido dentro da minha jornada de mentora para a liderança. Que bom ter você aqui, Paty. Olha, é assim uma alegria incrível que você tenha aceito. Tua agenda é tão cheia e para um assunto tão importante para a gente falar sobre identidade no negócio, como isso impacta a vida das mulheres. Você tem mentorado muitas mulheres e muitas chegam até você travadas. Como que é isso? Conte um pouquinho para mim. Bom, normalmente elas chegam para mim com tem alguma dificuldade por trás, fato. Mas elas chegam muito com o objetivo de resolver um processo. Então ela às vezes quer até uma receita de bolo. Ela quer que eu entregue para ela um passo a passo para resolver alguma coisa. E nesse primeiro momento eu sempre deixo ela falar bastante. E daqui a pouquinho eu entro com uma pergunta que para mim é chave no processo. Como que ela está se sentindo? Quando eu faço essa pergunta, é natural que elas parem. Naquele momento é como se ela tivesse aquele tempinho de raciocinar, pera lá, eu acho que eu nunca tinha feito isso antes. E aí eu começo a identificar realmente o que está acontecendo por trás. E a frase vem: eu nem sei te dizer como eu estou me sentindo, de tão perdida que ela está, de tão fora do plumo que ela está no seu negócio. É tanta coisa acontecendo e essa falta de organização e até de organização dos próprios sentimentos, do que ela está sentindo sobre aquilo, que ela não sabe descrever. E aí nós começamos uma jornada de descoberta sobre aquilo que realmente está acontecendo e o que ela precisa. Porque às vezes ela fala assim para mim, Patrícia, a primeira frase dela é: eu preciso entrar na internet. O mercado hoje está focado em internet, redes sociais, e eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo, ou eu não tenho habilidade, como é que eu faço? Só que na verdade não tem nada muitas vezes a ver com isso. Isso é um processo. A gente fala que é o processo dentro de uma parte do negócio. O que está impactando realmente é aquilo que ela carrega, o interno dela, como que está, para realmente se estruturar para que esse processo ele caminhe de uma forma alinhada e adequada para o negócio dela e para aquilo que ela está pronta para entregar. Porque às vezes a gente quer, olha, tão perfeitinho uma postagem, uma comunicadora, alguém comunicando algo, de repente você quer se ver nesse lugar. Mas não é esse lugar que você tem que estar. Você tem que entender exatamente quais são as suas características e o que você precisa para que você comunique o que o seu negócio realmente está entregando. E como. E aí cada uma tem uma essência, cada uma carrega algo especial para essa entrega. Então é aí que mora a questão. Que Ela interessante, muitas chegam para você para ver processos externos, acabam resolvendo processos internos. porque o interno reflete no externo. Alinha o externo. Exatamente. Eu só, O fluxo interno alinha o fluxo externo. eu só consigo arrumar o externo se o meu interno tiver ok. Então, quando nós falamos da identidade refletir no sucesso do negócio, é que enquanto eu não sei quem eu sou, aquilo que eu carrego, eu não consigo entregar isso.
E o meu negócio é parte de quem eu sou, é um reflexo do quem eu sou. Não existe uma separação, não existe a Mirtes pessoa no individual e não existe a Mirtes empresária. É uma pessoa só, a Mirtes é uma. E essa pessoa, ela, que é o que eu chamo de CPF, ela impacta no seu CNPJ. Então, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso estar alinhada internamente para que o meu negócio, ele alcance, conquiste aquilo que realmente ela deseja para o negócio dela. Porque às vezes ela não sabe nem o que ela quer para o negócio dela. Essa confusão lá no início já é um reflexo de, puxa, eu vislumbrei um negócio, eu tenho um sonho, um desejo, e muitas vezes, Mirtes, esse desejo às vezes vem de Deus. Esse projeto vem de Deus. Só que existe uma aceleração que a gente quer colocar no processo sem entender as fases dele. E isso gera frustração, gera decepção, gera aquele acúmulo de coisas, porque aí a gente quer abraçar tudo dentro do processo e a gente não consegue. Por quê? Porque eu não me organizei para isso. Eu não entendi o meu processo interno, eu não alinhei para aquilo que eu quero fazer. E também tem o time, né, Patrícia? Tem o time. Patrícia, quando que você percebeu esse alinhamento? As líderes chegam até você, você atende só mulher, homens também? Eu atendo homens e mulheres. Entendi. Eu atendo tanto negócios, tipo empresários, como eu atendo gestores que estão dentro de uma grande empresa que não é o negócio dele, mas ele é um líder, um diretor, um gerente de um negócio. E Então ele eu está com atendo uma público situação, variado. exatamente isso. Eu digo que você é uma destravadora de destinos. Mais ou menos isso. É, mas o que eu gostaria de trazer para você, Mirtes, é hoje qual que é a grande dificuldade que eu percebo, tá? Tudo está envolvido em identidade. Seja a pessoa uma diretora de uma grande multinacional, ou seja a empresária de um pequeno negócio que ela abriu. Independente disso, a identidade é que representa e que traz, às vezes, o problema que ela está enfrentando, reflete no problema que ela está enfrentando. O que vai diferenciar são as proporções. Então, quando eu recebo essas mulheres, ou homens, né? Na grande maioria, quando é negócio direto de empreendedores, são mulheres. Eu não recebi nenhum, acho que foram 2 só até agora dentro da minha jornada. Eu atendo mais quando ele é profissional de uma grande empresa. Ele ocupa uma posição e normalmente a empresa quer ajudá-lo. Mas a grande maioria eu atendo são mulheres. As mulheres, inclusive, são vencedoras nesse ramo de empreender. Elas são mais corajosas, elas são mais ousadas. Mais Então, mais resilientes. resilientes. Então, elas têm esse desejo, essa vontade. E eu vejo também, principalmente no meio cristão, o quanto as mulheres elas estão sendo incentivadas pelo Espírito Santo de Deus. A Sim, saírem de um lugar. impulsionadas, né? Isso. A saírem de um lugar, muitas vezes, de uma zona de conforto, de uma apatia, e puxa, vou empreender. Então, elas são encorajadas pelo Espírito Santo nesse lugar. Então, por isso que eu tenho trabalhado com muitas mulheres neste lugar. Patrícia, em que momento que você percebeu essa situação que as líderes chegam até você e antes de começar de organizar os processos externos, você passa por esse olhar da identidade delas? Primeiro, elas nunca começam, e aí eu vou te dizer que talvez é cultural do Brasil, a gente planejar antes de executar. Então, nós temos uma característica, e eu já trabalhei no Sebrae, então lá a gente apoia muitos empreendedores, né? Onde você, normalmente, 99%, as pessoas já abriram um negócio, já fizeram os investimentos e, por vezes, errado, porque não tiveram planejamento. Então, elas nunca chegam para mim, Mirtes, com essa intenção. Elas já chegam para mim com o negócio estruturado. E sabe aquela história de você trocar o pneu do carro com o carro andando? É nesse cenário que elas chegam para mim. É inimaginável isso, né? Imaginar que uma pessoa quer trocar um pneu com o veículo rodando,
Mas muitas de nós fazemos isso. Nós queremos eh, trocar o pneu rodando nos processos, em tantas coisas na nossa vida. Essa pausa é tão necessária, não é verdade? Total. Porque quando eu faço isso, eu estou dentro do processo, né? Nesse carro em movimento, ajustando e trocando o pneu, o que que acontece? Eu não consigo ter foco. E eu vou simplesmente atuar sempre no apagar incêndio. Eu saio do meu plano, eu saio do propósito. E quando eu tenho um planejamento, eu tenho um foco, eu sei para onde eu vou, eu sei o caminho que eu tenho que percorrer. Eu não estou dizendo aqui que nós precisamos ser inflexíveis com o nosso planejamento. Muito pelo contrário. O nosso planejamento, ele precisa ser desenhado com o objetivo, inclusive, dessa flexibilização. Até porque o mercado, ele influencia direto no nosso negócio. Todo dia. Todo dia. E nós Qualquer precisamos. notícia do governo, uma notícia externa, o mercado muda completamente. Ele é Sim. volátil, ele E não muda. é só nacional, é E internacional, o internacional impacto é também, é direto. direto, Então nós é precisamos, diário. exatamente, nós precisamos ter um planejamento que eu tenha essa flexibilização, de ajustar os cenários. Se eu não tiver isso, eu estou engessando meu negócio. E aí eu estou simplesmente olhando só para aquilo e não vendo. Quando eu não tenho um planejamento, a tendência de eu navegar por mares desconhecidos é muito grande. E aí eu começo a ter ideias, eu começo a fazer investimentos, eu começo a ter ações do meu negócio que muitas vezes ela não está nem alinhada com o propósito final. Mas eu não tive um planejamento, eu não organizei, eu não planejei. Então eu preciso me organizar nesse aspecto. Eu preciso ter. Então, na maioria das vezes, o que que acontece, tá? O que eu percebo dentro desse cenário? O foco grande é em processos. Por quê, Mirtz? Porque eu vejo um mercado, e aí é uma influência do negócio mesmo, dos negócios, né? Eu falo do mundo corporativo, de que existem ferramentas novas para você automatizar, que você tem que dar cursos, que você tem que capacitar o seu time para ser uma equipe mais autodisciplinada. E aí você entra nesse movimento de olhar só para os processos e que te leva para um lugar de bagunça interna, porque aí você não começa a fugir de você mesma. Então ele vai refletir num lugar onde você deveria estar como líder daquele negócio e entender quais são suas forças e suas fraquezas para atuação, e você está mascarando, porque você está recorrendo lá ao, puxa, eu vou fazer aquela imersão de vendas, mas às vezes não é isso que você precisa. Você precisa talvez contratar um excelente vendedor. Não é você que vai fazer. Veja, talvez as pessoas vão falar assim, Patrícia, mas um pequeno negócio, eu sou do início ao fim. Eu produzo e eu vendo, e eu faço o marketing e eu sou o financeiro. Sim, principalmente quando a gente está começando no negócio, principalmente no Brasil, que é desafiador a questão financeira. É muito caro se manter no negócio hoje no Brasil. Mas eu preciso, quando eu defino e eu quero abrir um negócio, eu preciso entender quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas. O que realmente é aquilo que eu entrego que é bom, que precisa de mim, e o que é aquilo que eu não precisa de mim, que eu preciso terceirizar, que eu vou levar uma semana para fazer enquanto alguém vai fazer em 2 horas. Então aí é trabalhar com inteligência, é trabalhar entendendo que às vezes a economia que eu quero fazer, ela não vai ser satisfatória. Porque o tempo que eu estou gastando para execução, ela é muito maior do que se eu contratasse alguém. O custo é maior. O custo é maior. Então, o que acontece aqui? Eu entro nesse lugar de querer capacitar meu time, ou me capacitar para esse negócio, mas eu esqueço do meu interno. Aí eu falo muito sobre o autoconhecimento, é eu conhecer aquilo que eu carrego e o que eu posso ou não contribuir positivamente para o meu negócio. Interessante que você está falando sobre isso. A pessoa ela pode sentir todas essas fases que você falou. Como que ela chega a perceber que ela está fora do centro que ela deveria estar? O exemplo que você citou agora, dela não querer contratar um funcionário, como que
ela pode perceber isso e mudar esse jogo? Eu vejo que tem vários fatores, mas para mim existem 3 fatores fundamentais que começam a sinalizar que você está fora. O primeiro é a paz interior. Quando você começa a não ter paz no processo, aí é um sinal de alerta para você. Porque a paz, independente do caos que você tá, quando você tem paz, você conduz, você consegue ver além daquilo, você enxerga além das circunstâncias, que muitas vezes é difícil. Mas quando você não tem paz, eu já tô saindo do centro da vontade. Porque quando eu tenho uma identidade firmada, é sobre quem Deus é na minha vida e quem eu sou para Ele. Então, se eu tô fora disso, eu começo a não ter paz. O segundo aspecto que eu trago é sobre a alegria. No início de um projeto, de um negócio, eu estou entusiasmada, aquilo tudo é gostoso. E se eu começo a perder essa alegria, é um sinal de que, ei, tem alguma coisa errada. Afinal de contas, o reino de Deus é de paz, justiça e alegria. E a alegria, ela precisa fazer parte da nossa jornada. Eu preciso me alegrar com tudo aquilo que eu estou fazendo. E aí, quando eu começo a não ter alegria, e esse lugar ele começa a ser ocupado pela exaustão, é um sinal de que eu estou fora dessa vontade daquilo que Deus quer para mim, que eu estou fora desse alinhamento que eu até planejei muitas vezes lá no início do meu projeto. Então, eu vou estar fora. E um outro conselho que eu trago, Mirtes, e que para mim é um sinal muito relevante, eu acho que é o principal, e eu percebi em mim como empresária hoje e até na minha vida pessoal, é quando eu estou tomando decisões baseadas no medo. Quando eu começo a ter medo de fazer algo, tenho medo do que as pessoas vão pensar, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de não ter o recurso, eu tenho medo, eu já parto, a minha decisão ela já não vai ter sucesso. Porque eu estou partindo do medo. Então, se eu parto do medo, a consequência daquilo, da decisão que eu tomar, ela não vai ser positiva para mim e para o meu negócio. Então, eu não consigo caminhar sem ter convicção, confiança e paz dentro do meu processo. Então, para mim, essas 3, hoje, dentro daquilo que eu tenho visto de empresárias e para o meu negócio em si, eu vejo que são termômetros que eu analiso e falo, pera lá, eu não tô tendo paz. Sabe aquela coisa interna que te incomoda? Puxa vida, eu deixei de me alegrar porque eu fechei um negócio, mesmo que muitas vezes ele seja um negócio pequeno, ou até muitas vezes me alegrar porque Deus tirou um contrato que estava me demandando tanto tempo, desgastando uma Desgastante. relação. Exato. E às vezes puxa, eu tenho que me alegrar e ser grata porque Deus Ou tirou isso. relações tóxicas também, né? Sim, Relações sugadoras. Várias situações, a gente já passou por isso. Eu me lembro de uma situação, você falando, parece que passa alguns filmes aqui, acho que com a nossa ouvinte também passa alguns filmes. E passando um filme que eu me lembro de uma época que eu tinha um contrato, eh, a gente tem vários contratos aqui na corretora, e nós tínhamos um contrato, por mais que nós fazíamos tudo o que era necessário, a gente sentia assim um cansaço extremo, como quase uma vampiragem, sabe? É uma palavra desafiadora, mas é uma verdade. Então você sente assim que há uns desafios para você enfrentar e entender esse tempo. E quando a gente está desalinhado a isso, não entendendo, olhando mais o contrato do que essa circunstância, a gente está totalmente desalinhado, não flui como deveria fluir. exatamente, é isso que É acontece. isso que acontece. Então, perceber esses sinais, esses cansaços, essas situações, porque de repente você encerra um contrato, mas começa um outro contrato onde as coisas fluem, onde as coisas vão, onde as coisas avançam. Quantos projetos estão travados por conta de algumas situações que envolvem todos ali, sentimentos, pessoas que demandam sentimentos que muitas vezes acabam trazendo uma energia negativa para aquele projeto. Funcionários, pessoas envolvidas. Não que a gente vai desfazer de tudo, mas entender para poder agir, não só reagir. Não ser um ser reagente, mas ser um ser
que age sobre essas informações. Por isso que aqui no podcast nós temos investido com profissionais assim como você, Patrícia, para trazer esses assuntos tão importantes para as empresárias, para as líderes de negócios, para pessoas que estão à frente de negócios, para que elas possam ter tomadas de decisões, até contratar a Patrícia, chamar a Patrícia, vai estar na descrição do vídeo o contato dela para que possam entrar em contato com ela. Esse tempo é porque nós vamos mudar daqui a pouquinho de assunto sobre um projeto lindo que ela faz parte. Mas antes de entrar nesse projeto, eu quero fazer uma pergunta assim que eu acredito que vai estar relacionado com esse desalinhamento e o que se pode fazer na prática. Eu tenho que aproveitar ela aqui, pessoal, para ela contar para nós, entregar o ouro, para poder falar como que é. Não é verdade, Uhum, Patrícia? Vamos sim. entregar ouro. Então, essa mulher percebe que tem esse desalinhamento nas situações que nós falamos agora há pouco, nessas situações. Como que ela pode fazer para voltar a fluir e alinhar novamente a vida dela e as circunstâncias? Agora é com você, amiga. Bom, vamos lá. Qual que você fez ali a pergunta? Quando essa mulher percebe. Quando essa mulher percebe o coração está. É que as respostas se confundem. É, Eu não quero entrar nenhuma na outra, que aham. senão vai. Quando essa mulher percebe que o coração está desalinhado e o que fazer na prática para alinhar novamente? Essa foi a pergunta. Só que um pouquinho da forma, por onde ela começa. Tá. Então eu É, posso, não, melhor você falar, porque eu senão eu tenho que falo. refazer a Não, pergunta. não, eu falo. Ele ajusta lá depois, né? Coitado. É. Primeiro ponto é que ela não vai começar por um plano de ação. Normalmente, quando a gente faz essa pergunta, as pessoas falam, tá, mas qual é? Eu vou ter que remodelar meu plano de ação, reajustar minha agenda? Não. Eu quero dizer que você precisa ser muito mais intencional em Deus para que realmente você volte para esse centro e você se realinhe. Então, pausas intencionais. Não é férias, tá? Não estou falando para você ter férias, mas você precisa, no momento que você está percebendo, puxa vida, eu tô com medo, eu tô percebendo uma exaustão. Não é só um cansaço que uma noite bem dormida resolve, mas uma exaustão que está me sugando a energia. Eu não consigo mais ter alegria nesse projeto, tem algo errado. Então, você vai tirar uma pausa intencional, Mirtz. É uma manhã, se você tem a possibilidade um dia todo, e vai silenciar. Você precisa entrar no lugar de sair das distrações e se colocar no lugar para ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Sabe? É realmente. É como se você fizesse um retiro assim, interno para que você buscasse o Senhor ali dentro deste lugar, tá? O segundo passo dentro desse lugar é uma escutativa daquilo que ele está falando. Quando eu estou no meio dessa confusão, desse desalinhamento, eu tô fora, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo cansaço, eu tô sentindo angústia, eu tô fora, eu tô desalinhada, eu preciso me realinhar. Então eu silencio e eu ativo o meu ouvido a uma escuta para que eu entenda aquilo que ele quer, Uma direção clara. uma direção Porque clara. enquanto eu estou nesse barulho, né, em ouvir tudo isso, não consigo silenciar. Nem a minha própria mente, porque os pensamentos eles vêm de uma São muito forma acelerados. acelerados, principalmente para quem está num turbilhão de decisões em meio de projetos, de acordo com o volume da empresa, de acordo com os projetos, mas intencionalmente silenciar um dia é algo incrível isso. Você fala também que no meio de tudo isso, dessa rotina intensa, os 4 pilares de estilo de vida. Então nós temos aí silenciar, Isso, silenciar para que silencia. nós podemos ouvir a Deus para que ele possa Isso. direcionar. E também você fala sobre os 4 pilares do estilo de vida. Conte para nós Falo. um pouquinho sobre isso. Olha só, antes de a gente entrar nos 4 pilares, eu quero complementar mais um ponto. Olha aí. Então vamos lá. Dentro dessa sequência que eu trouxe, eu chamo de rendição. Hum, Você precisa render ao Senhor aquilo que está te incomodando. A decisão que está vindo. Por que que eu estou tendo esse medo? Por que que eu estou
incomodada com isso, porque isso está me tirando a paz, porque eu não consigo mais, Senhor, ter essa alegria de executar o meu processo. Isso pode estar relacionado com a identidade? Total. A Porque, identidade, talvez ela está com conflito de identidade e ela pode estar com conflito também de projeto. E nesse silenciar, ela pode identificar alguns pontos nela, como pode ser interno, como pode ser externo, para as tomadas de sim, decisões. porque quando eu não tenho clareza sobre a minha identidade, a tendência é que o externo gere uma influência muito mais forte sobre mim. Olha aí. O impacto ele é muito maior. Quando eu tenho convicção, vamos imaginar, Mirtes, você é uma comunicadora nata, ok? Isso não é Ok. que isso é a sua identidade, tá? Mas ela faz parte daquilo que Deus te chamou para fazer. Então, ter o podcast de dentro para fora é um chamado que você tem, Sim, ministerial. sim. Tem algo que Deus te chamou para fazer. E o que que faz parte disso? A, a comunicação é o reflexo da sua identidade, do Certo, propósito que ele colocou em você, ok? certo. Se você não tem clareza da sua identidade, que conecta com o seu propósito, que é aquilo que Deus te entregou, que são seus dons e talentos, consequentemente, na hora que você sentar na minha frente ou na frente de qualquer outra pessoa, vão vir mentiras na sua mente sobre você não sabe se comunicar, você não está pronta, você é incapaz, você não sabe falar em público, a sua voz não é agradável. Isso tudo vai gerando o que em você? Vai gerando uma incerteza, uma insegurança. Só que, não, pera lá, eu sei, o Senhor me chamou para comunicar através do dentro para fora. E se Ele me chamou, Ele embutiu em mim características e competências para que eu execute. E você confia naquilo que Ele está fazendo em você e Exato, através de você. exato. Então, quando eu entro nessa confusão que a gente citou um pouco antes, de eu estar desalinhada, é porque existe uma fragilidade na minha identidade. Eu ainda não enraizei minha identidade. Olha que interessante. Ela está de uma certa forma ainda superficial. Porque não adianta eu falar, Mirtz, você é uma ótima comunicadora. Se essa identidade não está Se você não firmada, confia é nisso. exatamente Se isso. você não acredita nisso, se você não Exato. acredita que o seu Pai Celestial embutiu isso em você e que ele vai fazer, Moisés era gago, Imagina. não é Ainda bem verdade? que eu não sou gaga, viu, gente? Mas Ainda bem que minha identidade quanto a tudo isso está bem sarada, graças a Deus. glórias a Deus, né? E você entende que não, ele não pensou sobre ele ser gago, ele fez o que precisava ser feito. Verdade. Então, essa é a nossa posição. E quando eu trago essas características para que você entre, se realinhe, é porque se a gente tiver essa prática, Mirtes, eu constantemente, quando alguma situação externa vier para abalar o meu negócio, a minha liderança, pera lá, eu já sei que lugar que eu estou. Exatamente, porque na realidade a gente é confrontado geralmente naquilo que venceu. Volta os confrontos naquilo que você já venceu, se isso está bem enraizado, só para exemplificar um pouquinho melhor. Somos confrontados naquilo que nós já vencemos, para ver se realmente a nossa identidade ela está enraizada. Se ela está enraizada, você vai passar pelo processo passando. Vai passar e vai entender também o ambiente. Porque quando você passa o processo numa situação dessas, em seguida você entende o ambiente. Sim. Porque quando você fica só na identidade, olha que maluca essas conversas aqui. Gente de Deus, olha só. Mas é necessárias essas reflexões para que a gente possa avançar realmente na questão de identidade. Porque se você tem identidade bem firmada, enraizada, em seguida você já começa a experimentar coisas novas. O ambiente, você percebe ambientes, você percebe outras coisas que até então você não percebia. Você começa a perceber quem é de verdade, porque não é mais sobre você, porque você está resolvido, é sobre o que está em torno de você. É tão interessante isso, porque isso na prática já aconteceu com a gente pode falar isso tranquilamente, porque nós já passamos por várias circunstâncias igual a isso, não é verdade, Patrícia? Com certeza. A identidade firmada, ela vai impactar
em tudo que você faz, inclusive refletir nas pessoas que estão ao seu redor. E você percebe melhor ambientes, pessoas, Total. circunstâncias, a voz de Deus, a voz sua, a voz do inimigo e assim por Você tá diante. pronto. E aí você perguntou, né, quais são esses passos, né? Qual Vamos voltar aqui. Quais são as decisões por meio da nossa pressão, das decisões difíceis? Então eu tenho identidade firmada. Não é só firmada, viu, gente? A gente descobriu mais uma coisa aqui, ó. Ela é enraizada, ela tem que estar, ó, aprofundada. Não é só firma. A gente fala identidade firmada. Então agora vamos falar diferente. Enraizada. A gente aprendeu mais algo aqui hoje. E além dela estar enraizada, firmada e enraizada, esses 4 pilares para esse estilo de vida, para a busca desse líder avançar. Você conta um pouquinho para nós aqui? Eu costumo dizer, Mirtz, que isso tem que ser um estilo de vida. Veja, não é essa busca, para você enraizar sua identidade, firmar e enraizar, é uma busca constante. É todos os dias. Ela não é no momento de emergência que você vai com Deus. Não é você criar um pronto-socorro 24 horas e que você vai lá quando você está precisando. Exato. Mas é gerar isso como um estilo de vida. Então, ele Nós não somos pode... testados na nossa identidade todos os dias, tá, gente? Totalmente. Então, eu não transformo isso. O primeiro ponto é, eu não transformo isso num evento. Eu sou constante nisso. Eu transformo isso como um estilo de vida. Estar em contato com Deus, em uma conexão com Ele, numa intimidade para me conhecer, me aprofundar, ele precisa ser um estilo de vida. Ele não pode ser algo temporário, momentâneo e que eu escolhi fazer porque eu tô passando por uma dificuldade ou eu quero alguma coisa em específico, tá? Então, não é sobre isso, tá? É sobre você criar âncoras tangíveis para o dia a dia. Então, por exemplo, no meu caso, Mirtz, eu entendi que o meu tempo com Deus, ele precisa ser no primeiro horário do dia. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Olha, interessante. Então, eu acordo mais cedo, eu me organizo, porque para mim, o meu dia, isso eu testei, eu fluo melhor, eu consigo lidar com as coisas, existe uma fluidez diferente quando eu começo o meu tempo com Deus. Então, eu vou para uma leitura bíblica, eu faço devocional, eu busco em Deus uma conexão de intimidade, eu busco em Deus, às vezes, eu coloco um louvor, um tempo de adoração. É isso que eu entro com ele. Eu vou nesse momento e eu crio essas âncoras diárias. Por quê? Porque isso me dá um norte, me dá a constância. Então, quando eu tenho a constância, eu vou crescendo nisso. Isso começa a fazer parte da minha vida. Para a gente adquirir um hábito, você precisa exercitar no mínimo 21 dias. E aí eu digo o seguinte, testei já. Para mim, hábito, eu preciso repeti-lo por 3 ciclos de 21 dias. Então, quando eu estou viajando, a minha rotina mudou. Às vezes eu estou num fuso horário diferente, mas aquilo é tão enraizado em mim, é um hábito que eu preciso fazer. Não sei se você já viu pessoas que viajam, não é o meu caso, tá? Mas viajam e precisam ficar em hotéis que tem academia, porque para ela é muito importante fazer uma atividade física. Ela não abre mão. Não é o meu caso. Mas o meu caso eu tenho que levar minha Bíblia para onde eu vou. Porque eu criei essa âncora para mim, para que isso faça parte do meu estilo de vida com Deus, tá? O segundo, eu uso o jejum como uma ferramenta, Mirtz. Bom, eu não vou entrar aqui no mérito de explicar sobre jejum, porque é um assunto bem amplo. Mas qual que é o objetivo principal do jejum? É matar a sua carne, para que você fique mais sensível à voz de Deus, para que você realmente escute o que Ele quer falar. E eu costumo dizer que dentro desse processo, eu trabalho muito com mentorias de autoconhecimento, né? E eu falo que só existe mentoria de autoconhecimento com o conhecimento do auto. Quando eu estou alinhada em querer e desejar me conhecer e buscar o conhecimento de Deus, que ou seja, matar a minha carne, o que acontece? Eu busco nele aquilo que eu preciso alinhar
para o próximo nível que eu quero ir. Então, Deus revela aquilo que não está bom em você, aquilo que você ainda precisa ajustar, aquilo que, de alguma forma, não dá para permanecer. Então, para mim, o jejum é uma ferramenta importantíssima dentro do nosso processo. E que, para que você encare esses desafios difíceis, esteja se realinhando com ele, é uma das ferramentas que funciona muito bem, tá? E uma outra coisa que eu amo, Mirtes, e eu acredito que você também, é estar em um grupo de mulheres ou uma comunidade fortalecida e alinhada com o mesmo propósito que o meu. Que tenham Jesus como seu centro, que sejam mulheres confiáveis, que sejam mulheres que conheçam as suas forças e suas fraquezas, que levante o seu braço quando você precisar. Moisés Sim. precisou disso, né? Quando eles estavam Arão e Ur, de Arão e Ur naquele momento. Nós precisamos. como Nós não precisamos. crescemos sozinhas. Não, Nós precisamos de outras pessoas é verdade. para ver. Eu falo de mulheres aqui, mas você pode ter, às vezes, um homem, né? Que seja essa sua referência, que seja alguém que te fala a verdade. Eu falo que o melhor amigo e aquele que caminha com você não é o que passa a mão na sua cabeça, mas É aquele que te diz a verdade. Aquele também que te lembra quem é você do meio de uma indecisão que você tá sobre você mesmo. Sim, Então, andar com pessoas que estão bem alinhadas vão te fortalecer na sua jornada, vão te realinhar no momento que talvez... Porque existe, Mirtes, a gente não tô aqui falando para vocês de um lugar de perfeição. Eu tenho desafios diários, né? E se eu não tenho essas pessoas a qual eu compartilho as minhas dúvidas, as minhas dores, os meus anseios, até aflições eu não mesmo. consigo sair desse lugar. Eu entro num Não. looping e aí a emoção toma conta e eu saio do lugar. Eu chamo esses grupos de segurança. Sim, é Que são necessário, grupos meu que Deus. vão me ajudar nesse realinhamento. É verdade. Então, esses 4 pilares são os que eu falaria para você que hoje tem me ajudado muito no processo e eu tenho indicado para as pessoas que têm passado por mim. Por quê? Porque sem isso não dá. Então, é o processo ao qual eu passo, né? Isso tudo, Mirtes, resumindo, nada mais é do que uma disciplina espiritual. Tudo que eu trouxe é uma disciplina espiritual, né? Eu ter meu tempo com Deus, ter o jejum como uma ferramenta, ter esse grupo de pessoas que estão alinhado com o propósito. Esse estilo de vida é uma prática totalmente de uma disciplina espiritual. E se a gente for lá for aprofundar um pouco mais e falar, né, da parte mais científico do negócio, nós vamos falar hoje nós somos o quê? O QI, o QS, que é a inteligência espiritual, e o QE, que é a emocional. Então, ou seja, é mente, coração e espírito. Sim, a Tá? inteligência espiritual, ela é incrível. Ela traz o equilíbrio. Ela traz o equilíbrio. Equilíbrio entre. Então, o que é? É falado-se muito sobre inteligência emocional, é falado-se sobre tantas coisas. Muitas vezes se esquece da inteligência espiritual. Hoje, quando uma das perguntas que eu faço para os meus mentorados é: como que está a sua inteligência espiritual? E pasmem, a maioria não sabe nem o que é. Sim. Por quê? Porque está muito focado naquilo que é mente, que é o quê, Sim. e naquilo que é emoção, que é o coração, que é o como. Sim. Mas e o porquê? Sim. Porque a inteligência espiritual, ela trabalha do porquê. Sim. Por que você está aqui, Mirtes? Por que você tem o podcast de dentro para fora? É o que dá sentido à sua vida. E se eu não tenho isso dentro de mim, como é que eu vou trabalhar no porquê e no como? Eu entro no automático. Exatamente. E aí, como uma líder, eu vou olhar sempre, a minha valorização para o outro vai estar focado no que ele faz e não em quem ele é. Exato. Então, até como liderança, eu não consigo fazer uma avaliação correta se eu não consigo ter uma inteligência espiritual. O porquê. O porquê. Começa tudo pelo o porquê. Olha Exatamente. ouro que essa menina está entregando, gente. Olha que pergunta que ela acabou de fazer para nós. O porquê que você
tem esse negócio. O porquê você faz o que você está fazendo. Aproveita, dá um pause aí e escreva. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Tem uma pergunta melhor ainda. Olha aí. Essa pergunta você pode fazer e ela vai realmente arrancar de você essa questão do seu valor estar naquilo que você faz. Se me tirarem tudo hoje do que eu construí, quem eu sou? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque nós fomos ensinados, não é uma questão cultural, nós somos ensinados a sempre olhar, quando alguém vai se apresentar, vai falar o quê? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma CEO, eu sou dona de uma empresa. Não, eu não sou. Primeiro, eu sou filha de Deus. Filha de Deus e uma mulher em construção. Eu sempre digo isso. Eu sou Isso, uma filha de Deus e uma mulher em constante construção. perfeito, porque nós estamos Em em construção. construção. Porque a partir do momento que eu paralisei a minha obra, corra, corra. Exatamente. Então, eu gosto de fazer essa pergunta porque ela te faz sair desse lugar de achar que o seu valor está só no que você faz. Não é sobre o que você faz, mas é quem É, você é. você está, eu digo assim, eu estou host deste programa, a comunicadora desse programa, a idealizadora desse programa. Eu estou psicanalista. Eu não sou psicanalista, eu não nasci psicanalista. Quem Sim, eu nasci? Filha amada de um Deus maravilhoso que nos ama incondicionalmente, independente da nossa decisão. Minha querida, tá maravilhoso esse papo. Tem tanto assunto para a gente conversar aqui hoje. Meu Deus do céu, mas é que tá maravilhosa essa conversa. Caminhando para o final, minha amiga, vamos lá. fazer a última pergunta para ela. E uma mulher? Vamos falar diretamente para aquela mulher. Nós demos várias, você deu várias sugestões, caminhos, inclusive, direção, para sair realmente dessa situação a quem se encontra. Porque em algum momento da vida a gente passa por algumas situações que acabam bagunçando tudo. E ela se vendo numa situação dessas, de bagunça, você falou várias coisas, mas algo que ela poderia começar agora, neste momento. Não consigo parar um dia inteiro. Já faço algumas práticas dessa, mas mesmo assim a minha vida está no que é aquilo. O que você falaria para ela? Olha, Mirtz, tudo que eu trouxe aqui são informações relevantes para ela poder passar. Você não precisa parar uma hora, um dia todo, mas uma horinha você vai ter que parar. Eu digo o seguinte, que mesmo que eu não queira parar, Mirtz, eu preciso parar. Porque se eu não parar por uma decisão minha, algo vai acontecer que vai me fazer parar. Deus não vai atuar com você no meio da desordem interna que você tiver. Se existe uma confusão interna, eu não sei para onde eu vou com o meu negócio, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Eu recebo mulheres que trazem esses relatos, eu não sei por onde começar, tá tudo uma bagunça. Eu acho que eu ouvi errado Deus, eu acho que esse projeto que era, aí você vai ver todo o histórico lindo demais, com perspectivas muito positivas, mas que caiu totalmente num fracasso. Mas por quê? Porque faltou um alinhamento da líder do projeto. Um entendimento sobre quem ela é para a execução daquele projeto. Então, o que eu posso dizer, o primeiro passo é, você tem que parar. E eu vou te dizer por experiência, eu tive que parar. Sem parar, eu não teria reestruturado o meu negócio. Eu não estaria prosperando se eu não tivesse parado, porque eu estava no automático, eu estava fazendo o processo do início ao fim, administrando tudo, e eu não sabia mais, e as coisas estavam bagunçadas. E um grande erro nosso é esse, querer abraçar o mundo e focar em execução. Eu digo o seguinte, tá, Mirtz, que mais do que a sua melhor estratégia, a estratégia mais poderosa, não será superior à fonte, que é Deus, daquilo que Ele tem para você. Não vai ser, por melhor que ela seja. Então, aprender a entrar nesse lugar e descansar naquilo que Ele está fazendo
é a sua melhor escolha. Se você não fizer isso, vai chegar um momento que você vai ser forçada a fazer, tá? Mas, sendo prática, porque eu sou bem prática e eu gosto das pessoas. As pessoas gostam normalmente, né, de ser práticas, né? Eu tenho aprendido muito com Débora. Débora, uma mulher forte, né, que a gente vê aí na história da Bíblia, lá em Juízes, ela aparece num cenário caótico de Israel, onde tudo estava conturbado. Deus levanta essa mulher, onde ela ficou 40 anos governando Israel, e ela foi aquela que era... eu digo que nos tempos de hoje, se a gente for trazer para uma analogia, ela é o Bombril, né? Ela fazia de tudo. E por que ela fazia de tudo com leveza e com tranquilidade? Porque Débora sabia quem ela era. Ela sabia aonde ela estava, quem ela era e o que ela foi chamada para fazer. Então, tinha momentos que ela tinha que ser a juíza, ela tinha que julgar. Tinha momentos em que ela tinha que liderar um exército de homens e ela precisava ser guerreira naquele lugar. Tinha momentos que ela tinha que simplesmente apaziguar conflitos que ali existiam. Então, ela sabia o lugar certo e se posicionar nesse lugar. Eu vejo que ela traz muito da nossa realidade hoje, dentro do cenário que a gente está. Onde nós somos mãe, empresária, nós somos filha, nós somos amiga, a gente tem o nosso ministério. Então, a gente está mesclada de coisas onde realmente nos chama para posições e que a gente precisa ter esse jogo de cintura. A gente precisa ter essa sabedoria. E eu só vou ter essa sabedoria e saber lidar com esses cenários de diferentes formas, sendo líderes diferentes. Em cada um deles, ela tinha um estilo de liderança, que eu nem vou trazer aqui porque a gente tem uma gama de estilos de liderança, né? Mas que ela atuava de forma plena em cada uma delas. Mas por quê? Porque Débora sabia descansar no Senhor e buscar na fonte a sabedoria. Então, eu resumi 3 pontos que Débora me trouxe, tá? Primeiro, ela assumia o lugar de governo dela. Ela sabia quem ela era, ela sabia para que ela foi chamada e ela liderava a partir desse lugar. Ela liderava a partir desse lugar, ela não tinha medo de liderar. Então, ela assumia isso. O segundo, eu coloquei aqui, até a frase, né? Ela liderava debaixo da palmeira. Ela criava um espaço intencional. Lembra que eu falei que a gente precisa ser intencional nos nossos momentos? Ela criava esse espaço intencional com Deus, porque ela era essa mulher, ela era essa palmeira para Israel quando precisava, no momento de crise, de conflitos. Ela era. As pessoas já chegavam a ela para que ela pudesse entregar uma direção. Mas antes dela ser essa mulher, ela buscava, ela era intencional em criar esse lugar onde ela se achegava ao Senhor debaixo dessa palmeira, para receber dele a direção e a orientação. Era um discernimento espiritual que ela buscava. Porque toda a estratégia hoje, Mirtz, que nós definimos, lembra do planejamento que eu falei? Ele é extremamente importante. Mas se eu tenho planejamento, mas eu não tenho discernimento espiritual, ele é só um planejamento. Dados, informações são importantíssimas para dentro de um negócio. Mas quando eu quero liderar a partir daquilo que Deus me traz, eu preciso ter discernimento espiritual, porque Ele está vendo além do que eu estou vendo. Ele está vendo as armadilhas que podem ter, ele está vendo as oportunidades que talvez naquele momento eu não estou. Então, eu ter o discernimento espiritual me ajuda a ter sabedoria para que o meu planejamento ele realmente seja efetivo. Verdade. Não vai adiantar eu ter só uma coisa, tá? É verdade, amiga. E o terceiro é eu ir para a guerra, escolhendo a guerra que eu vou lutar. Para mim, essa frase é uma das melhores da vida, depois que eu descobri isso. Nem toda guerra é pra gente lutar. Meu Deus. Não. Débora sabia qual era o Olha. lugar, a guerra que ela tinha que lutar. Por quê? Porque antes ela ia, né, para debaixo da palmeira. Ela se Ela se deleitava conectava diretamente com a fonte. exatamente, do discernimento espiritual. Ela era alimentada com a sabedoria do Pai. E isso era
vinha sobre ela, então ela sabia que ou seja, escolha as guerras que você vai lutar. É tão interessante você falando sobre guerras, porque acontece que quando você luta todas as guerras, você se cansa, você se enfada. Quando você luta guerras que realmente é para você lutar, aquelas que você entrega para o Senhor, quem luta essas guerras é Ele. É Ele que traz a vitória para você. Sim. Entendendo isso, eu já vivi isso ano passado, gente. Quantas guerras eu não lutei e o Senhor trouxe a vitória. É incrível isso. E daí você pensa assim, mas essas vitórias são o quê? São em várias situações. São nas emoções, são no casamento, são nos negócios, amizades e assim por diante. O que precisa é se complementando a nossa amiga aqui, porque olha, tá maravilhoso. E eu encerro essa resposta, Mirtes, dizendo que a estação de Débora, que eu falo, né, que nós precisamos buscar esse lugar, de viver a estação de Débora, né? Sim. A estação de Débora, buscar a estação de Débora é onde você não pede permissão para liderar. Você lidera a partir da autoridade que Deus já te deu. Uau. Então, quando você faz Incrível. isso, sabe, o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, o que as pessoas vão dizer, eles não têm sentido mais para você. Você está num outro nível, porque o seu relacionamento com Deus ele é tão forte, tão intenso, que você só vai. E aí tudo o que você está fazendo entrega a essência dos céus. Não tem como. Se você tem uma intimidade, se você tem um relacionamento, se você está conectado com a videira, se você é o ramo. Se você está conectada com a videira e você entende isso, de você sairão frutos bons. Então, tudo que acontecer no seu negócio, na sua liderança, vai ser reflexo daquilo que você está buscando na intimidade. Então, viver a estação de Débora, eu digo que é a melhor estação de todas. Porque aí você deixa de ficar presa a que o mundo está falando, a que o mundo está pregando, o que as pessoas estão dizendo, mas você está sendo guiada e orientada pelo Pai. E não tem lugar melhor do que esse. Então, Débora, ela profetizava, ela liderava, ela era uma guerreira e ela julgava dentro de cada coisa que ela era chamada para fazer, com muita sabedoria. Esse é o lugar que eu tenho buscado estar. E esse é o lugar que eu tenho orientado as minhas mentoradas a estarem. Porque é o melhor lugar que tem. É um lugar que te traz paz, é um lugar que te traz leveza. As coisas fluem sem esforço. E não existe a exaustão. Existe o cansaço físico, que vai Sim. existir, que uma noite boa de sono vai suprir. Mas não existe peso. É gostoso e é leve. Obrigada, Patrícia, por essa entrega. Você entregou ouro aqui para nós. Eu sei que você trabalha com várias mentoradas. Eu quero te agradecer de coração por esse episódio tão incrível. Não sei se vocês gostaram, que eu amei, eu aprendi muito aqui hoje. Muito obrigada, minha querida. Imagina, eu que agradeço, sim, me sinto honrada e privilegiada de poder estar aqui junto com você e compartilhando com esse público maravilhoso que é de dentro para fora, um pouquinho daquilo que Deus tem colocado dentro de mim, que eu espero que tenha ajudado aí muitas mulheres e que possa ajudar muitas ainda. Talvez esse episódio tenha te mostrado que o problema não é o seu negócio ou a sua liderança. Talvez Deus está te chamando para um ajuste fino na tua liderança de dentro para fora. Antes de buscar a próxima estratégia, volte para dentro. Fale com o pai. Peça para ele mostrar para você o que é necessário nessa próxima etapa para você avançar. Porque quando um líder se alinha, o teu negócio responde. E se esse episódio falou com você, deixa nos comentários o que é necessário alinhar no seu negócio. Eu quero também te convidar para você se inscrever no canal, compartilhar com uma amiga e curtir esse episódio. Te vejo no próximo episódio. Um beijo no seu coração.